conversar. Entrevista especial do Jornal Jangadeiro. São 10h10. Em 2023, o Brasil lembra 201 anos da independência, da nossa independência do Reino de Portugal. Dom Pedro, até então príncipe, decidiu proclamar a independência após diversas decisões por parte do trono português para que o Brasil voltasse a ser colônia e não mais parte do reino. Essa é a história oficial, que deveria ser lembrada e comemorada todos os anos. Uma espécie de política histórica. Mas o que se tem visto hoje é bem diferente. Talvez nem se lembrem mais de Dom Pedro, já que os personagens da política, digamos, moderna, utilizam a data para outros fins, o principal deles a autopromoção. A gente viu essa prática atingir o ápice com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que utilizava a data para distribuir afago aos seus seguidores e discursar ferozmente contra os opositores. E parece que o presidente Lula deve utilizar a mesma receita com a intenção de desbolsonarizar a data. Pelo menos está sendo anunciado que, pelo slogan Democracia, Soberania e União, o desfile de 7 de setembro, esta semana, na esplanada dos ministérios, deve ser, as palavras aqui, utilizando aqui palavras do ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, para o resgate dos valores da República. Que valores são esses? Eu tenho para mim que a bandeira, as cores verde e amarela, que os bolsonaristas realmente tomaram para si. Vamos lá, conversar aqui com o professor Clésio Arruda, doutor em Sociologia, e vamos expandir esse debate com a sua participação também pelo 981543814. Professor Clésio, muito bom dia. Bom dia, Donato, e a todos os ouvintes aí da Band News, Jangadeiro. Um prazer estar aqui de volta conversando com vocês. Prazer todo nosso. Desbolsonarizar o 7 de setembro. A intenção do governo é deixar a data neutra, ou pela experiência, também pode utilizar como plataforma política? Você acha isso? O senhor está me ouvindo? Perdemos o contato. Travou. É que é aquela história da internet que de repente está pobre. Está estável, né? Pronto. Estamos de volta. A gente tinha perdido o seu áudio, mas por gentileza, a sua avaliação. Olha, mais do que desbolsonarizar, é desmilitarizar, né? Avançar inclusive para trazer isso, né? Trazer esse evento como uma festa nacional, participativa, popular, né? Como a gente tem em outras repúblicas, né? Quando nós olhamos aí, por exemplo, entre os franceses, a comemoração é uma comemoração civil, né? Uma data em que remete para uma participação popular ampla nas decisões do destino da nação. A independência norte-americana, né, dos Estados Unidos da América, também é uma festa cívica com a participação popular, né? E, lamentavelmente, né, nós, durante um regime extremamente longo na ditadura militar, um período de 21 anos, que vai de 64 a 85, nós trouxemos aí essa data como um evento, né, militarizado, um evento em que se comemorava muito mais uma ação de um grupo político. Nós temos novamente problema de conexão com o nosso entrevistado, e ele estava falando exatamente que a militarização do 7 de setembro se deu de forma acentuada a partir da ditadura militar de 1964, não é, professor Clésio? Perfeito. Lula disse que quer utilizar a data para pacificar o país. Uma promessa de pacificação foi dita também durante a campanha e a formação de frente ampla dos partidos. No passo seguinte da história, a gente ainda não conviveu com essa pacificação, não é isso? Olha, de fato, a gente precisa, né, criar esforços dentro da sociedade para trazer a sociedade para um regime democrático legítimo, onde a divergência e os desacordos sejam naturais e que a gente possa resolver tudo isso no campo político, né? E não no enfrentamento
com violência, né? Não no enfrentamento de forma a desgastar a imagem do outro, né? Não se faz política sem oposição. A oposição é necessária para o crescimento, seja a direita, seja a esquerda, né? Qualquer uma das tentativas de anular o outro é, na verdade, um regime totalitário que não corresponde mais às necessidades contemporâneas, um mundo muito mais plural, muito mais diverso, no sentido da religiosidade, no sentido das suas preferências políticas, nos seus interesses com relação àquilo que importa para a convivência coletiva. Então, já está na hora de que a gente faça um esforço voltado para isso, né? Que seja um esforço realmente que envolva, né, as organizações civis, né, que assumam um papel protagonista nessa luta de pacificação. E aí é um momento interessantíssimo esse que a gente está vivendo, né, quando a gente deveria, de fato, republicanizar esse momento. Né? Muito mais do que a independência, devemos pensar muito mais na união de todos em relação de um bem-estar social coletivo. E aí a República, com seus objetivos já, né, postos na Constituição de 88, né, esses valores aí que a gente deva resgatar, né? O direito à educação, o direito à saúde, o direito à habitação, quer dizer, tudo aquilo que está positivado de direitos sociais existentes na Constituição. Esse aí seria o caminho a ser adotado e que deveriam seguir todos juntos. Yuri. Professor, bom dia. Yuri falando. A gente o senhor falou aí sobre essa questão, né, do governo tentar pacificar, né? Mas a gente não sabe, na verdade, o que esperar da população, né? A gente tem alguns anos aí da utilização... É engraçado, eu vou até trazer aqui o Portal Poder 360, faz até um apurado dos 2 primeiros mandatos do presidente Lula e como a população utilizou esse desfile justamente para manifestar suas opiniões, tudo. Presidente Dilma, Michel Temer já foi no final e, claro, com o presidente Jair Bolsonaro. Mas o que esperar das pessoas, né? Porque às vezes o governo tem uma intenção, mas o que esperar da própria população, né? Yuri, uma questão de certa profundidade, eu vou trazer aqui alguns elementos para a gente compreender. Né? Se a gente pegar o fator de união da sociedade brasileira, visível e claro para todos, é o futebol. Né? Nada contra o futebol, mas não seria o evento que nos levaria a uma situação de melhoria da sociedade no seu todo. Né? Então, um evento esportivo, interessante, lúdico, né? Mas é nesse evento aí que nós nos sentíamos unidos e juntos em torno de um bem comum. Quando todos vestiam a camisa, a bandeira, se sentiam iguais, né? Sem distinções de classe, sem distinções culturais. Quer dizer, o que nós precisamos, né, é que a sociedade ela em si construa. Né? Lamentavelmente, nós não tivemos eventos na história brasileira. O evento em que mais a gente tem aí uma união de diferentes da sociedade em busca de um bem comum foi a expulsão dos holandeses. Se a gente pensar a própria independência do Brasil, ela não traz essa coletividade junto, né? É uma ação de cima para baixo, né? Quando a gente tem, na verdade, aí um membro da corte portuguesa rompendo, já acordado que o rompimento seria feito, que é essa data que a gente comemora. A própria República, né, ela é feita também a partir de um grupo sem a participação popular, né? A obra interessante dos bestializados, né, aqueles que olham um desfile militar sem saber o que de fato estava acontecendo. Né? Então, é necessário uma construção coletiva para comemorar essa data nossa. Né? Então, talvez, né, o sentimento de república, o sentimento de buscar aquilo que é de interesse para todos, né? E aí eu acho que a gente teve esse marco interessantíssimo que foi a promulgação da Constituição de 88, né, onde a gente tem aí, né, um marco de elementos que nos permitem aí trazer questões que são de interesse para toda a sociedade. Vimos agora recentemente aí uma personalidade pública como Faustão sendo, né, beneficiado por uma ação do Estado a partir do SUS, ou seja, de um direito constitucionalizado. Então, em cima dessas questões que nós deveríamos trazer aí uma
uma agregação popular em busca de algo comum. Nós precisamos trabalhar um pouco mais isso, né? Fazer valer os direitos brasileiros. Mas essa fosse a grande luta que poderia trazer aí um sentimento de união e um sentimento de fato de patriotismo. Eu vou agregar aqui a colocação feita pelo nosso Yuri, para dizer que apoiadores do ex-presidente Bolsonaro estão usando os perfis nas redes sociais desde sábado para pedir que as pessoas não compareçam aos eventos do 7 de setembro de quinta-feira. Na verdade, eles adotaram a frase fique em casa, apostam nessa frase, também foi usada durante a pandemia, então eles estão adotando uma espécie de boicote, seria isso? Lamentavelmente, né? Acho que há uma grande incompreensão do que seria um fato de união da sociedade como um todo, né? A gente está partidarizando, que é apequenar, né, o sentido do patriotismo, né? O patriotismo é muito mais amplo do que isso, é lutar pela soberania, lutar pela melhoria de todos, né? Lutar por aquilo que é nosso, pelas nossas riquezas, é lutar pela Amazônia, é lutar pelo meio ambiente, é lutar pela redução da pobreza, né? Então, esse seria o sentido, e não a questão mínima de ser partido A, B, ou C ou D. Né? Essa questão se resolve nas urnas, ao momento adequado para isso. Né? Acho que as próprias lideranças bolsonaristas deveriam ir de encontro a isso. Né? É o momento agora da gente repensar esse país. Para além disso, temos eleições presidenciais daqui a mais 3 anos, temos eleições municipais agora já no próximo ano, né? Um momento em que aí a gente discute, né, quem são as minhas preferências e quem eu devo colocar. Agora, é preciso a gente construir, né, nesse país um momento em que a gente possa colocar acima desses interesses mais particulares, acima desses interesses aí que são importantes, mas não são, né, representativos do todo. Né? Então, precisamos aí convocar os bolsonaristas para construir coletivamente com seus opositores esse sentido de cidadania e de patriotismo. Professor, a gente vai encontrar exatamente o verde amarelou, fique em casa, em vídeos compartilhados, o deputado federal Zé Truvão, do PL, aparecendo com uma camisa com a bandeira do Brasil, discursando em um evento, dizendo que o apelo é para ficar em casa. Vários internautas, pessoas da oposição ao governo Lula, marcando que o 7 de setembro deve ser algo feito em casa, fugindo ao que o senhor acaba de explicar, que nada tem a ver com patriotismo. Continua ainda a ligação muito politizada de colocar o 7 de setembro com o viés político, né, professor? Isso mesmo, né? E aí eu acho que né, esse programa dá uma contribuição enorme, né? Quando a gente pode ter a oportunidade aqui de chamar essas lideranças, que ao invés de fazer isso, façam justamente o contrário. Né? Precisamos superar os nossos problemas, que são graves, né? E não criar dificuldades para que a gente resolva essas questões que são seculares, né? E que, para serem resolvidas, quanto maior é esse sentido de patriotismo e nacionalismo, mais a gente tem possibilidade de recuperação. Porque ao invés de fazer a oposição para destruir o outro, se faz uma oposição crítica construtiva, né? Que é isso que a gente está precisando no nosso parlamento, né? E que essas lideranças precisam ser mais construtivas na sua crítica. Quer dizer, se é contra a política econômica do governo, tragam elementos que possibilite aí uma opinião pública sobre outras possibilidades de uma política pública. Se o governo apresenta aí uma tentativa de uma reforma tributária, que a crítica seja feita para se construir uma outra possibilidade, uma outra reforma, né, que se transforme como alternativa. E quando for nas eleições, a gente decide. Agora, ficar nessa, né, de levantar essas bandeiras pífias, sem sustentabilidade, quer dizer, sem nenhuma densidade, de eu sou contra, isso não presta por quê? É contra por quê? E o que é que você quer colocar no lugar? É isso que a gente precisa avançar, né? Chega desse infantilismo, chega desse... respeitando as crianças, tá certo? Mas a gente precisa ter um pouco mais de profundidade nas nossas discussões. Professor, tem mais um dado super curioso, é que além do apelo de fique em casa, a campanha pede também
um Pix de R$ 1 para Bolsonaro no 7 de setembro, que se pixe R$ 1 para o ex-presidente. Eu acho que Para pagar os processos. Baixou um pouco ainda mais a credibilidade da campanha, não é não? Eu sei, parece... Eu acho que no Brasil hoje a profissão mais difícil de se exercer deve ser a de humorista, né? Porque a cada nova presença desses argumentos aí, eu acho que fica difícil para sobreviver nesse país dessa profissão, né? Para o jornalista está ótimo, né? Porque é um evento atrás do outro para se levantar uma questão, fazer uma crítica, né? Não para, né? Mas para o humorista está difícil. Não, isso é uma grande piada, né? Quer dizer, não é o momento disto. Quem quiser auxiliar o Bolsonaro, que talvez, sei lá, esteja com dificuldade de pagar aí os valores que poderão recair sobre ele de multas por ações não corretas, por ações ou malversações de recurso público, faça isso, mas não aproveitando um momento como esse, que é um momento de todos, né? Não é um momento aqui, não é um momento do Lula, não é um momento de Fernando Henrique Cardoso, de Temer, nem dos governantes militares, é um momento da nação, é um momento de todos, né? Professor, o senhor falando dessa questão da união, né? E do diálogo, né? E como você falou no começo, né? A oposição faz parte do processo do jogo democrático, do jogo político, e a divergência também, né? Mas o que aparenta ultimamente é que nenhum dos lados está disposto à conversa, disposto ao diálogo, ao contraditório. Como incentivar justamente o diálogo das lideranças políticas que não querem, como vão dar exemplo, então, para a população, né? Quando a gente pensa, por exemplo, ações como que escapam, por exemplo, aquilo que está previsto constitucionalmente, ou seja, agir fora do constitucionalizado, é como você levar um descarrilhamento de trem, né? Você não retorna isso automaticamente, né? Lamentavelmente, nós tivemos uma série de ações cometidas que nos desviaram muito das regras constitucionalizadas. Nós tivemos ações, lamentavelmente, de representantes da República sem nenhum respeito ao cargo exercido, sem nenhum respeito àquilo que o cargo merece. Assistimos coisas aqui, eu vou pegar aqui um momento terrível que foi uma agressão à época à presidente Dilma Rousseff, onde chegou-se a trazer, né, formas assim de crítica esdrúxulas, né, que não cabem. Esses caminhos que nós tomamos, que mereciam críticas extremamente fortes, nós não fizemos. Aí eu junto com todos vocês, me coloco também nesse meio. Houve omissão, houve falhas nossas na crítica, e precisamos agora ser cada vez mais fortes, não aceitando, né, essas formas de agir. Quer dizer, qualquer autoridade republicana que haja fora daquilo que está dado para a sua ação, deva ser rigorosamente observada, criticada, para que esse ato não funcione como uma referência, e sim o contrário, né? Agir dentro das normas estabelecidas. Então, tivemos comportamento lamentavelmente, ainda temos, né, de vereadores, de deputados, né, inclusive com palavras chulas dentro dos congressos, né, formas completamente inadequadas de exercer o mandato. Então, nesse sentido, nós precisamos deixar isso claro, fazer a crítica que não é o correto. Né? Tivemos aí, né, ainda somos aí usuários de primeiro momento das redes sociais, né, e estamos trazendo aquilo que muitas vezes funciona como molecagem dentro da rede social para o campo político, e não vai funcionar, né? Precisamos aí fazer esse contraponto extremamente forte, independente da coloração partidária, né? Para que a gente traga a discussão para dentro daquilo que está definido dentro do Estado Democrático de Direito, né? Que é a tentativa de construção política. E a construção política, ela trabalha com a diversidade. É inimaginável que a gente vai ter o consenso amplo, sem oposição, e a oposição é justamente aquilo que move a gente para frente. Se eu tenho uma fala, se eu tenho um comando que ele não pode ser contraditado, se não pode ter uma oposição para ele, nós vamos ter autoritarismo, isso é totalitarismo.
Então, a oposição constrói, desde que bem feita. Nós estamos lembrando aqui que as lideranças de direita e centro-direita, por exemplo, em Minas, diz que a falta de clima para movimentação no 7 de setembro, o Movimento Brasil Livre, o MBL, que costumava levar a direita não bolsonarista às ruas, também não tem previsão de convocar manifestação. Nas redes sociais e grupos de WhatsApp e Telegram também quase não há menções à data, mas a partir da convocação feita por grupos bolsonaristas, por exemplo, o Malta, o deputado Magno Malta. O Magno Malta, é dele a ideia do fique em casa, de repente acentuou-se. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, chegou a dizer que o celebrar o 7 de setembro este ano em plena gestão petista na presidência, abre aspas, seria como comemorar um aniversário depois de um velório. Ele disse que não haver clima político para levar a direita às ruas. Mas não se trata de levar ou não a direita às ruas por motivo político. É uma questão que eu estive estudante durante o tempo da ditadura e o que me incomodava mais era quando se chegava na sala de aula lá do liceu e dizia, olha, quem não for para os ensaios do 7 de setembro, ali na praça do liceu, os bombeiros vão estar presentes, vai levar nota baixa no mês. Aquilo me causava um terrível, considerava um absurdo. Então a gente ia forçado. Deve haver, acima de tudo, uma convocação de livre, espontânea, do cidadão celebrar uma histórica data que é o da independência. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Bora Conversar. Se o senhor quiser acrescentar, 1 minuto aí. Rapidinho, eu diria que o interessante é a gente fazer o que outras nações têm feito, muito mais algo simbólico, como os franceses que fazem uma grande festa de fogos, né? É uma verdadeira comemoração daquilo que a gente faz no Ano Novo, né? Porque as pessoas têm um dia de leveza, né? É isso que a gente está precisando. Sem que isso negue que tenha manifestações, mas manifestações dentro do que é permitido, né? Isso é completamente possível, né? Mas tornar algo que seja mais leve, mais alegre, trazer esse momento de reflexão do que a gente pode melhorar para a nação, do que a gente pode trazer de contribuição, cada um de nós, de participar, não obrigatoriamente, como o Nonato já teve ocasião, e eu também, nos desfiles militares dentro das escolas, mas participar isso de bom grado, né? Querendo contribuir para o bem-estar de todos. É isso aí, Nonato. Eu adorei essa colocação feita, tá? E o Yuri está me lembrando aqui, eu estive num 4 de julho nos Estados Unidos, não tem nada político de partido republicano, não. Era a festa da família, que saía para os parques, para as ruas, vestindo as cores da bandeira americana e se integrando às celebrações e festejos. Aqui a gente, o piso realmente da ditadura nos deixou com uma marca que não sai. Parece até a Rússia e parece até a Coreia do Norte nas datas simbólicas deles. Desfile militar, né? A coisa militarizada, não é? Obrigado, professor. Bom dia, boa semana. Obrigado a vocês. São 10h33. Você ouve Jangadeiro Band News FM.